Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, segunda edição aqui do nosso plantão, no ritmo de carnaval, Botafogo Samba Clube, pô, velha guarda, tô jovem, cara, não é negócio de velha guarda não, tô novo ainda, galera, mas agradecer aí ao Botafogo Samba Clube, camisa bonita, né, bacana, e ó, já no aquecimento, eu quero estar na Sapucaí, hein, um beijo aí pra minha amiga Aline Bordalo, pro Daniel Bonfim, todo mundo ligadinho aqui também no Plantão Glorioso. Vamos falar sobre excelente apuração da jornalista Aline Nastari e também do jornalista JP Fragoso, que trouxeram a informação. A gente já tinha batido nessa tecla, mas é legal, né, quando uma jornalista como a Aline Nastari, como o João Pedro Fragoso, trazem também a informação de que o Botafogo está buscando, para fechar essa primeira parte da temporada, mais 3 reforços. Bitelo e mais 2. Tanto a Aline quanto o JP Fragoso foram unânimes em dizer que é Bitelo e mais 2. Unânimes com 2, né, produção? Pô, tem que ter me corrigido. Bitelo e mais 2. E como é que está a situação do Bitelo? Eu já falei para vocês. Todavia, o Botafogo nutre uma esperança maior do que nutria anteriormente, tendo em vista abertamente o Dinamo Moscou ter declarado que não quer mais contar com o jogador para a temporada. Está treinando em separado, não está sendo relacionado para os amistosos, para as partidas de preparação da equipe do Dinamo para o Campeonato Russo, decorrer do Campeonato Russo, Copa da Rússia, enfim. Vamos falar sobre isso e também sobre a desistência do Botafogo no Marlon Gomes. Já não seria assim, ó, meu amigo Michael Martins disse, não fedeu e nem cheirou. Acho que ninguém vai ficar triste também, meu Deus, o Marlon Gomes, que não veio e tal. Era um ativo, bacana, jogador jovem, então, mas também nada demais, né? Então, os ucranianos não responderam, ok, tá tudo certo, não responderam a segunda proposta do Botafogo, beleza. Não tem nenhum problema quanto a isso. E a terceira coisa foi a coletiva, bacana do Arthur, né? Normalmente a gente vê coletivas muito frias, né? Adentrando pouco no âmbito da subjetividade, da emoção, até da ansiedade, né? A gente viu o Arthur muito afim. Eu acho que a palavra é fome e sede de jogar. Tá com fome de título, tá com sede de título, sabe que tem uma oportunidade gigante aí daqui a alguns dias de conquistar já a primeira taça com a camisa do Botafogo, vestindo a camisa 7. Então eu gostei da maneira como o Arthur falou do jogo da Supercopa, porque tá todo mundo dando de ombros para a Supercopa no planejamento do Botafogo. É bom a gente ver um jogador com tanta fome, com tanta sede. Eu acredito que seja assim também entre os atletas. Beleza? A gente vai falar sobre esses assuntos, mas antes eu peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e agradecer. Muito obrigado aí pela moral diária que vocês têm dado aqui ao canal Gigante Glorioso, tá certo? Ó, um adendozinho, né? Muita informação, muita coisa para falar, tem sempre alguma coisa para a gente conversar. Ontem falamos sobre o Luiz Castro. Informações de que Luiz Castro recebeu ou vai receber, né, uma proposta do Cruzeiro. O Atlético Mineiro se interessou, o Santos se interessou. O John Textor entrevistou o Luiz Castro inicialmente para o Lyon, né, mas espera fechar com o Paulo Fonseca. Há quem diga que já até fechou com o Paulo Fonseca, tá? E o Luiz Castro estaria ainda livre no mercado. Como eu falei para vocês, né, ontem eu não citei no vídeo, né, mas anteriormente, num vídeo que eu havia feito sobre o Luiz Castro, eu já havia dito que o Luiz Castro está naquela época em que você recebe sem trabalhar porque você foi mandado embora. Então ele está recebendo até março o salário lá do Al Nassr. Nenhum clube no Brasil vai pagar o salário que o Al Nassr paga para ele. Então até março o Luiz Castro não vai dirigir clube nenhum, a não ser que a proposta seja muito parecida, e aí como o Cruzeiro está completamente louco, né, tá jogando dinheiro fora, sei lá, mas eu não acredito que o Luiz Castro vá trabalhar antes, nem digo março, nem digo até maio, junho, porque ele abriria a mão de uma quantia milionária que ele recebe todo mês do Al Nassr, né? Então eu acho que foi mesmo uma entrevista que o John Textor realizou com o Luiz Castro, até para conhecer um pouco mais do Paulo Fonseca, indicações, enfim, eu acho que foi nesse sentido, tá?
Então o Cruzeiro está correndo atrás de treinador e está usando o scout do Botafogo, né? Acho que o Cruzeiro sozinho não chegaria até o Vasco Matos. Luiz Castro, ok, né, que é conhecido, mas ao Vasco Matos eu acho que o Cruzeiro não chegaria sozinho. Então pega ali o scout do Botafogo, quais são os nomes que o Botafogo está consultando, vamos em cima deles, né? É isso. Muitas vezes a pesquisa se torna pública e aí todo mundo sabe o jogador, o treinador que você está consultando, que você está sondando. Mas a informação que a gente tem é essa, que o Vasco Matos pode receber propostas do Cruzeiro e o Luiz Castro também. Bom, vamos ver. O Luiz Castro já deu negativa em todo mundo, acredito que vai dar negativa no Cruzeiro também. Vamos lá, falar agora de Botafogo. Eu já havia dito para vocês sobre a situação do Bitelo e em primeira mão falei para vocês que o empresário do Bitelo, o Mike Portela, considera a carta de alforria do Bitelo a proposta que ele tem do Botafogo. O Botafogo é o único clube que formalizou, que chegou nos valores que o Dinamo Moscou pediu. Então, tem outros clubes que podem atravessar, então ninguém atravessou nada, ninguém vai atravessar nada, só se o Botafogo não quiser ir à frente. E, eu falei para vocês, o Botafogo tem no Bitelo o substituto, não vou dizer ideal, mas o substituto mais simples ali para a faixa de campo que o Almada fazia, tá? A Aline Nastari, jornalista da ESPN, e repórter da ESPN, e o JP Fragoso, do Globo, confirmaram e trouxeram essa informação de que o Botafogo trabalha com X reforços na janela. E ele já está considerando Davi Ricardo, o Jair, o Léo Link, o Arthur, quem mais aí? O Wendel. Então, mais 3 reforços fechariam ali a conta dessa primeira parte do semestre, tá? Que tem de importante Recopa e Supercopa, e o resto, com o elenco que o Botafogo tem e com os jogadores que vão chegar, a gente espera que cheguem logo, esses 3, né, que estão faltando, completaria aí um ciclo de um time suficiente para enfrentar a fase de grupos da Libertadores. O Botafogo vai ser cabeça de chave do Grupo A e o início do Campeonato Brasileiro, já que na Copa do Brasil a gente só entra na terceira fase, né? E normalmente você pega um time não bem ranqueado, tá? Enfim, então o Botafogo conta ainda com o Bitelo. Basicamente, tanto a Aline quanto o JP falaram, é Bitelo e mais 2. A diretoria do Botafogo nos passou Bitelo e mais 2. Então o Bitelo é a prioridade do Botafogo, tá? E mais 2, obviamente, um jogador para o lugar do Tiquinho Soares e provavelmente um jogador para atuar na ponta direita, que seria um substituto do Júnior Santos, tá certo? Porque no mais, o Botafogo, chegando o Bitelo, vai ter jogadores para aquela faixa do campo. Ainda há a possibilidade de o Botafogo jogar com um volante, não vou chamar volante, mas um segundo homem de meio campo mais adiantado. Vale lembrar que o Botafogo, na primeira parte da temporada de 2024, só tinha o Eduardo. E quando o Eduardo foi para o banco, o Arthur Jorge não escalou esse jogador de meio campo, né? Esse jogador que fica ali na meiuca e tal. O Romero muitas vezes não era titular. Então o Arthur Jorge trabalhava com várias formações, nem sempre o Eduardo era titular, algumas vezes o Eduardo jogava até como falso 9, não como jogador de meia, e o Arthur Jorge ia flutuando jogadores. Atacante que jogava de meia, avançava mais um jogador ali que atua como segundo, como terceiro homem. O Almada só foi chegar depois. O Romero nunca foi titular e o Eduardo era mais titular do que o Romero, mas também passou algumas partidas como reserva, algumas não, muitas, né, como reserva. Então o Botafogo pode usar desse mesmo expediente, ele não fica menos ofensivo, né? O Botafogo tem muitos jogadores de qualidade ofensiva. Se chegar o Bitelo, chegou o Arthur, e chegando um jogador para a ponta direita e para o ataque, e o Botafogo precisa acelerar esse processo, para a Supercopa a gente já viu que não vai rolar, né? E eu acho o Flamengo bem mais forte do que o Racing. Então, talvez para o campeonato, não vou dizer mais difícil do que o outro, porque tem aquela questão da catimba argentina, é um time campeão de Copa Sul-Americana, teve algumas perdas também, mas ainda assim manteve a espinha dorsal. Eu acho esse jogo contra o Flamengo mais difícil, né, por todo o contexto que o Botafogo está enfrentando. Sem treinador, perdeu o Luiz Henrique e o Almada, enfim. Mas, para esse jogo de domingo, talvez mesmo só o Arthur, tá?
para o jogo da Recopa, eu espero que o Botafogo já tenha, inclusive, resolvido essa situação com o Bitelo, né? A gente não aguenta mais. Vai ser o Arthur Cabral, o atacante? Então, ok, o Arthur Cabral, inclusive, já tem proposta de clube dos Estados Unidos. Então, o Botafogo vai ter concorrência aí, né? O projeto é que vai falar mais alto. E para a ponta direita, não sei que jogador o Botafogo vai atacar nos próximos dias. Espero que seja daquelas grandes jogadas do scout, beleza? Arthur, hoje foi a coletiva do Arthur e eu gostei muito, principalmente de quando o Arthur se referiu ao jogo de domingo, dia 2 da Supercopa. Porque eu vejo a diretoria do Botafogo não dando valor para esse jogo, tratando esse jogo como algo menor, né? E publicamente isso. E aí é bom saber que tem um jogador que dorme pensando nesse jogo, que acorda pensando nesse jogo, que está ansioso para estrear, que quer jogar, que quer ser campeão. Que bom! Que bom que a gente viu o Arthur indo numa direção de discurso muito parecida com a nossa, né? De torcedor. Eu espero que o Arthur tenha pegado isso nos treinamentos, né? Que o papo no treinamento seja esse, né? Pô, a gente tem que ser campeão, já vamos chegar a 2025 como campeão. Então, tomara que seja isso, né? E aí fiquei satisfeito, gostei da resposta, percebi o cara com fome, com sede de jogar bola, com vontade de voltar a aparecer, falou em seleção brasileira, enfim, é isso aí. A gente quer, dentro de campo, o novo camisa 7 do Botafogo, aprontando das suas e honrando o motivo pelo qual o Botafogo o contratou para substituir até então o Luiz Henrique, tá certo? Eu fico por aqui, um beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!